pessoal, agora vamos entrar na parte da classificação dos grupos vegetais. Primeiramente, só para iniciar o conteúdo de hoje, a gente não pode esquecer que a célula vegetal, ela é uma célula eucarionte, ou seja, o que é uma célula eucarionte? Ela é uma célula que tem o núcleo organizado, né? Ela tem o núcleo, o material genético, ele está envolto por uma membrana nuclear, ou chamada de envoltório nuclear, biblioteca. Além disso, ela possui organelas membranosas, por exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto, tá? Então, todas as células eucariontes têm compartimentalização das suas funções. Então, as organelas, elas são super organizadas e cada uma tem uma função. Além disso, as células vegetais têm um vacúolo central que ocupa a maior parte do citoplasma da célula. Outra característica das células vegetais é a presença da parede vegetal, da parede celular, e ela é constituída por um material chamado celulose. Quando a gente fala que um vegetal, a gente pode utilizar determinados vegetais para produzir papel, e o papel é feito de celulose, da onde que vem essa celulose? Dessa parede celular. Todas as células têm membrana plasmática. Veja aqui, ó, essa rosinha aqui que eu estou circulando é a membrana plasmática. Ela tem a função de realizar trocas entre o meio externo e o meio interno da célula. E a parede celular, ela é externa, ok? Que pode falar isso. Os vegetais, eles têm células eucariontes, são não tem clorofila e por isso não fazem fotossíntese, mas são exceções, a grande maioria são seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, eles utilizam a luz do sol como energia, uma energia luminosa e transformam em energia química. As plantas têm a capacidade de utilizar o CO2 da atmosfera e convertê-lo em glicose, né? C6H12O6 é a molécula da glicose. E tudo isso acontece devido à presença da clorofila. A clorofila, a gente, está dentro do importante das células vegetais. Além disso, pode existir vários plastos, que são organelas de armazenamento. Por exemplo, cloroplasto, que armazena, né, as moléculas de clorofila, que é o pigmento da fotossíntese. Tem amiloplasto, tem outros tipos, que eu não vou me aprofundar por hora. E o que é muito importante é saber que essa parede celular é de celulose, tá? Essa celulose é um carboidrato muito complexo que está presente nessa parede celular. Quem são os grupos vegetais dentro do reino, né, do reino planta? Então, a gente vai estudar as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são conhecidas popularmente como musgos. É muito comum a gente ver em árvores. Não confundam com líquens, tá, pessoal? Líquens é a associação de algas e fungos, e que também ficam coladinhos assim nos troncos das árvores, mas vocês veem que é diferente, parece um tapetinho verde, tá? Existem vários tipos de briófitas. As pteridófitas são popularmente conhecidas como as samambaias, tem as avencas, tá? Depois vocês vão estudar isso, cada grupo desses separadinhos. As gimnospermas são os pinheiros, pode ser aquele araucária, o pinheiro, né, que é chamado de pinheiro do Paraná, tem esses pinheiros aqui. E as angiospermas são as mais comuns, são todas aquelas que têm flores e frutos, ok? Quando a gente estuda lá a taxonomia, a gente também aprende um pouquinho sobre cladograma, e é muito interessante notar aqui que no reino vegetal, a gente
usa muito esse esqueminha aqui. Então, antigamente, as algas, elas eram inseridas no reino Plantae, hoje não mais, hoje elas são inseridas junto com os protozoários no reino Protista, tá? Tem algumas características das algas, elas são fotossintetizantes, algumas delas possuem celulose na parede, né, na parede vegetal, desculpa, gente, nessa parede celular. Então, tem algumas semelhanças. Vocês podem notar aqui que aqui a gente está colocando todos os grupos vegetais e as algas estão aqui porque tem um ancestral comum, né? Principalmente as algas verdes, tem um ancestral comum entre todos esses grupos aqui. Então, aqui a gente pode dizer que a clorofila, tem vários tipos de clorofila, tá? A A e a B é comum a todos esses grupos. Mas à medida que o tempo foi passando, ao longo do tempo, características foram surgindo, diferenciando esses vegetais em diversos grupos, tá? Então, por exemplo, as algas, elas não são seres pluricelulares, elas não formam os tecidos complexos como formam os grupos vegetais, tá? Então, outra coisa, né, a formação de um embrião, são chamadas de plantas embriófitas, surgiu aqui, tempos depois de que as algas já tinham surgido. Então, é uma característica que todos esses grupos de vegetais têm. A formação de vasos condutores de seiva e a divisão do corpo do vegetal em raiz, caule e folha surgiu aqui, depois do surgimento das briófitas. Depois surgiram a formação das sementes. Então, o que significa? Quando eu olho aqui, ó, a palavra semente aqui, nessa etapa da história evolutiva, significa que aqui surgiu. Então, significa que as pteridófitas não tinham sementes. Essa característica surgiu depois. E, ao final, a gente pode observar a presença de flores e frutos somente no grupo das angiospermas, tá? Então, tudo isso eu vou, a partir daqui, né, eu vou explicar para vocês que são as classificações desses grupos vegetais. Vejam aqui, ó, o reino Plantae. Então, a gente tem esses 4 grupinhos muito importantes e muito estudados. A gente vai entrar agora nessa classificação. Então, esses grupos vegetais que eu comentei com vocês, eles podem ser classificados de acordo com a sua dependência da água para a fecundação. Vocês vão ver que alguns vegetais, eles dependem da água para reprodução. Ou seja, eles não podem estar longe da água, senão eles não se reproduzem. Quem são esses? As briófitas e as pteridófitas. São chamados de, né, plantas hidrodependentes, ou seja, elas dependem da água para reprodução. Vocês vão ver depois, quando a gente estudar mais profundamente esses 2 grupos, os gametas masculinos, eles precisam nadar, né? Eles precisam se locomover, na verdade, até o gameta feminino. Eles têm até flagelos em que eles vão percorrendo, e a água é que tem esse papel fundamental. Depois surgiram, né, as gimnospermas e as angiospermas, que são vegetais hidroindependentes, ou seja, elas não dependem da água para se reproduzir, o que é um sucesso evolutivo. Depois vocês vão entender melhor. Esses grupos vegetais, eles podem também estar classificados de acordo com a presença de vasos condutores de seiva. Existem 2 tipos de vasos condutores de seiva, se vocês olharem aqui, chamados de xilema e floema. O xilema, ele vai transportar água e sais minerais, e o floema vai transformar a seiva elaborada. O material formado na fotossíntese, ele tem que percorrer pelo vegetal. Então, essas substâncias que eu falei são transportadas por esses vasos condutores. Então, quando o vegetal, ele tem a ausência desses vasos condutores, são apenas as briófitas. Essa novidade evolutiva, que é a presença de vasos condutores, surgiu no grupo das pteridófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm vasos condutores de seiva e são chamados de plantas vasculares ou também de traqueófitas. Os grupos vegetais também são classificados de acordo com seus órgãos reprodutores.
Briófitas e pteridófitas são chamadas de criptógamas. Por quê? Porque seus órgãos reprodutores são microscópicos, eles não podem ser enxergados, né, vistos, a olho nu, de tão pequenininho que são. Já as fanerógamas, que são as gimno e angiospermas, possuem órgãos reprodutores macroscópicos. Aqui, gente, ó, eu estou circulando esses órgãos reprodutores. Então, a flor e essa estrutura aqui que a gente chama de pinha, depois vocês vão aprender com mais detalhes, é um estróbilo, é uma parte de um pinheiro que tem essa função reprodutiva. E a gente consegue ver essas duas estruturas e elas são grandes, então elas são plantas fanerógamas. As plantas também podem ser classificadas de acordo com a produção de sementes. Os grupos vegetais que produzem sementes são as gimnospermas e as angiospermas e são chamadas de espermatófitas ou mesmo espermáfitas. Tá, pessoal? Então, são plantas que produzem sementes. As briófitas e as pteridófitas não produzem sementes. Aqui são mais alguns termos que são muito utilizados quando a gente estuda o reino Plantae, que eu quis colocar aqui para vocês. Então, o que são embriófitas? São plantas, né? São os 4 grupos aqui que possuem um embrião. Lembra que eu falei que as algas não tinham desenvolvimento embrionário? Tá? Então, as plantas, todos os grupos vegetais são embriófitas. Aqui eu coloquei para vocês o que é esse termo cormófitas. São os vegetais que possuem o corpo diferenciado em raiz, caule e folhas verdadeiras. Ou seja, a gente consegue distinguir o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma folha. Tá? Então, a partir das pteridófitas, a gente tem mais clareza dessa divisão. As briófitas também possuem estruturas similares às raízes, caule e folhas. Só que como elas são muito pequenininhas, a gente chama essas estruturas de rizoide, filóide e cauloide. É como se fosse uma raizinha, uma folhinha e um caulezinho, mas com os nomes mais apropriados. Tudo bem? E as plantas chamadas de antófitas são as que produzem flores, tá, pessoal? Então, são as angiospermas são antófitas. Se vocês repararem, a gente falou muito aqui, ó, embriófitas. Então, o que é esse sufixo aqui? Significa plantas que possuem embriões, tá? Então, esse termo fito, significa planta. Então, briófita, pteridófita, né? Então, esse fito ou fita, a gente entende que está falando de um indivíduo, de uma planta. Ângio, toda vez que vocês olharem, verem, né, um nome aqui no reino vegetal com esse termo ângio, a gente está falando do órgão reprodutor. Por exemplo, a gente vai usar muito a partir de agora termos assim, ó, esporófito, gametófito. Então, esporófito é a planta que produz esporo. Gametófito é a planta que produz gameta. Depois vocês vão ver gametângio, esporângio. O que é isso? O reprodutor é a partezinha vegetal em que vai produzir, né, suas estruturas reprodutivas. Filo é quando quer dizer folha, tá? Então, vou ter estruturas nos vegetais que a gente vai ter esse terminho filo, que a gente vai estar dizendo que é a folhinha dele. Micro vai estar representando o órgão reprodutor, né, a parte reprodutiva, masculina, e mega ou macro, a parte feminina. Então, vocês vão ver nomes assim, ó, megasporângio. O que é megasporângio? Mega é a estrutura feminina, ângio, reprodutor. Então, é a estrutura reprodutiva feminina. Microsporângio é o órgão, né, é a parte reprodutiva masculina, tá? Enfim, né? Isso daqui é só para dar assim se vocês repararem, eles várias
coisas que vão aparecer ao longo dos ciclos reprodutivos desses 4 grupos vegetais. Pessoal, na aula anterior, eu fiz uma comparação entre o ciclo haplodiplobionte e o ciclo haplobionte e o diplobionte. Aqueles lá, eu só comparei para vocês entenderem, porque eu achei que ficaria muito difícil começar desse daqui. Mas, a partir, né, eu espero que vocês tenham visto a aula anterior. Se vocês não viram, deem uma olhada, porque todos os vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, têm um ciclo de vida desta forma. Ou seja, ele tem, esses vegetais têm essa alternância de gerações. Então, ora, o organismo ele é diploide e tem uma fase haploide. Quando ele está na fase diploide, ele é chamado de esporófito. Quando ele está na fase haploide, ele é chamado de gametófito. Tem alternância dessas gerações. Tem vegetais que a vida, né, que a maior parte da vida dele é predominante nesta forma aqui. Opa, desculpa. Tem um vegetal que não. Já vou até aqui dizer, as briófitas é o único grupo que a fase haploide é a fase mais dominante. Toda vez que você vê uma briófita, ela está nessa fase gametofítica. E a fase esporofítica, ela é muito rápida, ela é transitória. E a partir das pteridófitas, não. A fase esporofítica, ou seja, a fase diploide, é a duradoura. E esta fase aqui acaba sendo transitória. Então, vocês vão ver isso à medida que a gente vai estudar os grupos de forma detalhada, tá? Então, só para recapitular. Esporófito, ó, planta que produz esporo. Eu comentei com vocês que a fase esporofítica, ela tem uma região desse vegetal em que vai sofrer meiose espórica. Meiose vai reduzir o número de cromossomos. Então, uma célula 2N se divide em 4 células N. Cada uma dessas vai ser um esporo. É claro, gente, vão ser vários, tá? Porque não vai acontecer a divisão em uma única célula. Muitas células 2N vão sofrer meiose, que é uma divisão reducional. A gente poderia colocar um símbolo R aqui, de reducional, e vão formar esses esporos. Esses esporos vão crescer por mitose até formar um organismo haploide chamado de gametófito. O gametófito é a planta que produz gameta, né? A parte, né? O indivíduo que produz gameta. Eu expliquei para vocês também na aula passada. Meiose, gente, nesse ciclo só ocorre aqui. Então, aqui, tá? A partir do momento que vai formar os gametas, é por mitose. Esses gametas vão se, né? Os gametas se juntam pelo um processo chamado de fecundação. Então, N com N vai voltar a constituir um organismo 2N. Aqui não está representado nesse ciclo. Se vocês estiverem anotando, façam assim, ó. Gameta vai juntar com outro gameta, pela fecundação vai formar um zigoto 2N. Esse zigoto, que é 2N, vai crescer por mitose e vai formar um organismo diploide, tá? O zigoto também é diploide, ele vai sofrer mitose apenas para crescer em número de células. E isso, se atentem sempre. Vocês vão perceber que esse ciclo anterior vai ser comum aos 4 grupos vegetais. Só que cada um vai ter a sua particularidade. Só que a base dele é sempre essa. Sempre vai seguir este caminho, só que com alguns nominhos diferentes e algumas particularidades. Mas, para que fique claro para vocês, anotem isso, destaquem, façam uma página bem linda e escrevam essas informações, que para vocês conseguirem entender com facilidade o ciclo, para que vocês não confundam os nomes, pensem assim, ó, gente. O esporófito sempre é a fase 2N. Gametófito sempre será a fase N. Esporófito produz esporos. Os esporos são sempre N. Aí você me pergunta, aonde que forma os esporos, professor? Em qualquer lugar? Não, ele é produzido no lugarzinho dele. Como que chama o lugar de reprodução dos esporos? Esporândio. Então, esporófito
produz esporos no esporângio. Como que chama a divisão celular que produz esporos? Meiose espórica. Gametófito é sempre N. Gametófito produz gametas. Aonde, professor? Em qualquer lugar do gametófito? Não, no gametândio. É o mesmo que eu te dissesse assim, gente, o gameta feminino, o óvulo, é produzido na mulher. Tá em qualquer lugar da mulher? Na mão da mulher? Não. Lá tem que ser numa região específica, onde? No ovário, tá? Então, o ovário não é a estrutura, né, o órgão reprodutivo da mulher que produz os gametas? Então, aqui, ó, gametângio é o lugarzinho no gametófito em que são produzidos os gametas. E sempre isso, gente, ó, esporófito sempre é 2N, esporângio sempre é 2N, esporo sempre N, gameta sempre N, gametângio sempre N, e zigoto sempre é 2N, tá bom? E aqui só para ilustrar, para a gente finalizar a aula, aqui são algumas imagens de briófitas. As briófitas são os musgos, essas piquititicas aqui chamadas antóceros, essas daqui, ó, chamadas hepáticas. Por que são chamadas por causa do formatinho? Elas parecem uma célula o hepatócito, que é uma célula do fígado, ele é desse jeito. Então, eles deram o nome de hepáticas. Então, se vocês chegarem bem perto de um musgo, vocês vão ver que eles podem extrair aqui, ó. Se vocês conseguirem visualizar, eles são muito pequenininhos, tá? Dependendo do tipo, né, que você olhar. Mas, geralmente, eles estão em troncos de árvores, tá? Em ambientes bem úmidos. Aqui, gente, é o que eu falei. Eu não vou explicar nessa aula para não ficar muito extensa, mas cada grupo vegetal vai ter o seu ciclo específico. Depois vocês vão aprender com detalhes cada um desses. As pteridófitas, né, que são as samambaias, avencas, selaginelas. Aqui o ciclo, que eu não vou nem parar. As gimnospermas são os pinheiros, tá? Aqui a araucária. Aqui é uma chamada cica. O seu ciclo. E as angiospermas, finalmente, são todos aqueles vegetais que produzem flores e frutos. Se vocês repararem, começarem a perceber nesses grupos vegetais, nos 4, a que mais predomina todos os ambientes são as angiospermas. Tudo bem, gente? Aqui é o ciclo, mas eu não vou me atentar, porque vocês vão aprender cada ciclo desse, quando for especificar cada grupo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me escrever. E um beijo enorme. Tchau, tchau.